Vamos agora determinar os parâmetros de Dynavit-Rattenberg para um robô cilíndrico. Este robô é composto por uma junta rotativa e duas juntas prismáticas. O primeiro critério que nós temos que analisar é se os eixos Z estão condizentes com a direção do movimento de cada junta. No caso da primeira junta, o eixo de rotação é dado por essa linha que eu marquei aqui para vocês. Como o eixo Z0 é colinear a esse eixo de rotação, podemos concluir que Z0 está bem posicionado. No caso dessa junta que se desloca para cima e para baixo, aqui na vertical, a junta tem um movimento ao longo dessa linha que eu mostrei para vocês. Portanto, se o eixo Z1 está colinear a ela, ele também obedece à determinação da convenção Dynavit-Rattenberg padrão. E por último, no caso da terceira junta, o eixo Z2 é eixo daqui, e esta é justamente a linha que determina o movimento dessa junta. O eixo Z2 é colinear a linha que determina o movimento da terceira junta. Portanto, podemos concluir que os eixos Z estão bem posicionados. Agora nós temos que analisar se os eixos X também estão bem posicionados, se eles estão corretos. Lembre-se que o eixo X do sistema de coordenadas final tem que interceptar e tem que ser perpendicular ao eixo Z do sistema de coordenadas anterior. No caso aqui, o eixo Z0 passa por aqui e o eixo X1 é sempre perpendicular e sempre cruza com ele, porque essa linha passa pela origem desse sistema de coordenadas, assim como passa pela origem desse sistema de coordenadas também. E a mesma coisa acontece com x2. x2 é paralelo a x1. Né? Como o Z1 está apontando aqui para cima, e x2 é paralelo a x1, sempre é paralelo a x1, naturalmente o que vai acontecer é que x2 vai ser perpendicular a x1. E aqui é a mesma coisa. Tá? Z2 aponta para cá, x3 sempre é perpendicular e intercepta Z2. Agora vamos efetivamente fazer as transformações entre dois sistemas de coordenadas consecutivos, utilizando então essa ideia aqui do sistema de coordenadas móveis, sendo que os parâmetros de Dynavit-Rattenberg determinam então os quatro movimentos intermediários e fazem com que a gente saia de um sistema de coordenadas que está no início de um elo, ou que está relacionado com o início do elo, com o sistema de coordenadas que está relacionado com a extremidade final do elo. A primeira junta é rotativa, portanto, θ1 asterisco, ou seja, isso daqui é a nossa junta de fato, que é uma junta rotativa. Para fazer com que este sistema de coordenadas venha aqui para cima, nós então fazemos um deslocamento de D1 ao longo de Z. Então, esse deslocamento D1 aqui. Como não existe deslocamento ao longo de x1, ou seja, as origens dos dois sistemas de coordenadas estão na mesma linha, então significa que não tem deslocamento nessa direção. Portanto, A1 igual a zero. Como y1 também é paralelo a y0, significa que nós não fizemos uma rotação em torno de x1. Então, α1 igual a zero. Agora nós vamos olhar a segunda linha para ver a transformação de f1 para f2. Como θ2 é o ângulo entre x1 e x2, né, logo eles são paralelos e, portanto, θ2 igual a zero. Agora, como essa junta é prismática, a variável relacionada com essa transformação intermediária, H12, é justamente D2. Neste caso, então, quem tem um asterisco aqui é D2. Logo, D2 asterisco, porque ao deslocar D2, esse sistema de coordenadas sobe e desce. Então, D2, no final das contas, determina a que altura estará o sistema de coordenadas F2. É isso que vai acontecer. Depois, então, que fazemos um deslocamento de D2 ao longo de Z1, o sistema de coordenadas termina assim.
né? Então, x apontando para cá, y1 apontando para cá e z2 apontando para cá. Esse é um movimento intermediário, não é de fato o sistema de coordenadas F2. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente a primeira transformação dada por θ2 igual a zero, a segunda transformação dada por D2 asterisco, e aí agora eu tenho sistema de coordenadas vermelho. Como não existe nenhum deslocamento ao longo de x aqui, então A2 igual a zero. Só que para fazer com que esse eixo Z venha para cá, porque afinal de contas Z2 está apontando para cá, nós temos que fazer uma rotação de menos 90 em torno de x. Ou seja, temos que torcer o elo. Então agora nós estamos neste sistema de coordenadas e agora queremos fazer a transformação daqui para cá. Novamente, não existe rotação em torno de z. Tá? No final das contas, nós vemos que esse sistema de coordenadas está alinhado com esse daqui. Portanto, claramente, nós não temos rotação em torno de z. θ3, portanto, igual a zero. Agora, D3, que é justamente a variável dessa transformação, H23, tem como variável D3. Sendo D3 a variável, uma vez que a junta é prismática, nós temos que colocar aqui asterisco. E é isso que faz com que esse sistema de coordenadas vá para a direita e vá para a esquerda. É justamente esse deslocamento D3. Como não existe nenhum deslocamento aqui em x2, né, as origens dos sistemas de coordenadas estão nessa mesma linha aqui, então A3 igual a zero, e como os sistemas de coordenadas estão alinhados, naturalmente o α3 igual a zero também. Vamos ver agora o exemplo de um punho esférico, que é uma cadeia cinemática bastante interessante. Pelo seguinte, se nós observarmos os três sistemas de coordenadas relacionados com essas juntas 4, 5 e 6 possuem origem coincidente. Isso faz com que a visualização se torne até, de certa maneira, desafiadora. E é por isso que nós vamos fazer a atribuição de sistemas de coordenadas de maneira bem passo a passo. Já posso adiantar aqui que nós estamos começando com o índice 4, porque usualmente o punho esférico é acoplado a uma cadeia cinemática pré-existente. Por exemplo, pegamos um robô RRR, um robô cilíndrico, um robô Scara, por exemplo, um braço Stanford, e colocamos ao final da cadeia cinemática composta pelas três primeiras juntas um punho esférico, para dar maior destreza ao robô. Então é por isso que aqui a gente vai começar com o índice 4, porque lá para frente nós vamos fazer esse acoplamento para gerar um modelo mais complexo. Mas aqui tem vários aspectos que nós vamos explorar, mas antes vamos encontrar um modelo de maneira passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que o eixo Z tem que estar associado à direção do movimento. Pois bem, como nós temos os eixos de rotação que estão relacionados com o movimento, vamos ver aqui o valor de Z3. Então, Z3 está colinear ao eixo de rotação da junta número 4. Então, está perfeito, porque a junta 4 faz uma rotação em torno do eixo Z3. Z4 está colinear ao eixo de rotação relacionado à junta 5, a junta rotativa 5. Então, θ5 é uma rotação em torno de Z4, e essa é a direção do movimento. Então, está tudo perfeito aqui. E, por fim, a direção do movimento, ou seja, o eixo de rotação da sexta junta, é dado por essa linha que eu indiquei, que é colinear a Z5. E θ6 é a rotação em torno de Z5. Então, até aí, tudo correto. Mas, para nós vermos agora como que vamos atribuir cada um dos eixos x do sistema de coordenadas F3, F4 e F5, é melhor fazermos um passo a passo. Vamos começar, inicialmente, com a atribuição do primeiro sistema de coordenadas. E depois vamos colocando um a um. E com isso nós vamos também já encontrando os parâmetros Dynavit-Rattenberg relacionados com as transformações intermediárias. Pois bem, então aqui, como nós vimos, Z3 é colinear
ao eixo de rotação da quarta junta, portanto, a sua atribuição está correta. Ao atribuirmos o sistema de coordenadas F4, obrigatoriamente nós temos que colocar Z4 relacionado com a direção do movimento, ou seja, com esse eixo de rotação aqui. Logo, Z4 naturalmente aponta para cá, ou Z4 aponta para cá. Assumindo que ele está sendo apontado para cá, então o primeiro movimento que eu posso eventualmente fazer é um movimento de rotação em torno de Z3, que seria esse daqui. Então nós vamos ter um θ4 asterisco lá na nossa tabela. Depois nós temos que ter uma translação de D4 ao longo de Z3. Como a origem desses dois sistemas de coordenadas são coincidentes, logo D3 sabemos que é igual a zero. Mas aí então temos uma translação de A4, né, ao longo de X3, mas novamente, se as origens são coincidentes, então A4 também é igual a zero. E aí a gente vê esse padrão. Se toda vez que nós tivermos sistemas de coordenadas com origens coincidentes, os parâmetros D e no caso de juntas rotativas, né, os parâmetros D e A serão iguais a zero. Então a gente já não precisa nem pensar muito neles. A gente precisa fazer com que esse eixo Z3 aqui se torne o eixo Z4. Para isso nós fazemos uma rotação de menos π sobre 2 em torno de x4, né? Então em torno desse eixo aqui. Então ao fazermos essa rotação aqui, de menos π sobre 2, esse eixo sai daqui e vem para cá. Agora, o que nós queremos é transformar o sistema F4 no sistema de coordenadas F5. F5 está amarrado, pessoal, em algumas atribuições. Uma delas é em relação ao eixo Z5. O eixo Z5 aponta para cá ou no sentido oposto. Assumindo que ele está aqui, o que nós queremos é fazer com que o sistema F4, que agora eu coloquei em cor mais clara porque ele é o sistema original, vai ter que mudar para o sistema F5. Tá? Então nós vamos fazer a transformação em dois passos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: como nós só temos rotações em torno de Z e em torno de X, e sabemos que D e A são iguais a zero, porque as origens são coincidentes, eu tenho que tomar um certo cuidado para permitir que a rotação em torno de X seja feita de tal maneira a rotacionar o eixo Z4. O que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa é fazer uma rotação de menos π sobre 2 em torno de Z4, tal que o eixo X4 gire e venha aqui para cá. Ao fazer isso, num primeiro passo, ou seja, uma rotação de menos π sobre 2 em torno de Z, então esse eixo X vem aqui para cima, e agora nós podemos fazer uma rotação de π sobre 2 em torno desse eixo X que está aqui em cima agora, né? E ao fazer essa rotação de π sobre 2, este eixo vem para cá. Notem que, para garantirmos que possamos fazer todos esses movimentos, nós somos obrigados a primeiro realizar essa rotação de menos π sobre 2 em torno de Z. Só que nós sabemos que θ é a variável relacionada a essa junta. Só que como eu estou fixando um valor prévio de π sobre 2 para fazer esse movimento de tal maneira que eu possa fazer uma rotação subsequente em torno de x, significa então que eu estou impondo um offset à junta. Então a junta θ5, no final das contas, é uma junta que tem que levar em consideração esse offset, né? Então, na nossa tabela lá de Denabit-Rattenberg, nós temos que colocar essa informação de offset para garantir que possamos fazer essas transformações aqui. E, por fim, nós temos uma transformação do sistema de coordenadas 5 para o sistema de coordenadas 6. Nós temos, naturalmente, uma rotação de θ6 em torno de Z5. E para fazer com que a origem do sistema de coordenadas F5 venha para a origem do sistema de coordenadas F6, nós temos que fazer também esse deslocamento D6 aqui.
tá? Então, deslocamento constante. Além disso, quando fazemos o deslocamento de D6, arrastamos esse sistema de coordenadas de tal maneira que ele vem para cá, né? E aí, como nós temos esses dois eixos alinhados aqui, notamos claramente que nós não temos um deslocamento ao longo de x, né? Então A6 igual a zero. Caso contrário, nós deslocaríamos esse eixo nessa direção aqui, né? Nós deslocaríamos o sistema de coordenadas ou para cima ou para baixo. E também não temos nenhuma torção, porque o eixo Z5 está colinear ao eixo Z6. Se nós tivéssemos uma torção, teríamos então um α6 diferente de zero e, portanto, teríamos uma rotação em torno de x6, o que implicaria que o Z6 e o Z5 não seriam mais colineares. Voltando lá para a nossa tabela, então, nós temos aqui 0 e 0, né? Uma vez que F3 e F4 têm origens coincidentes. Temos aqui θ4 asterisco, θ5 asterisco e θ6 asterisco, porque são as nossas variáveis, né? São as nossas juntas. O resto aqui é parâmetro, no caso de juntas rotativas. Então, lembrando, para fazer com que esse Z3 venha para Z4, fazemos uma rotação de menos 90 aqui. Nessa junta 5, nós primeiro temos que fazer uma rotação de menos π sobre 2 em torno de Z4, para fazer com que esse x venha para cá. Depois que nós fizermos isso, então, né, que essa informação do menos 90 está embutida aqui no θ5, aí nós fazemos uma rotação em torno desse eixo x para fazer com que o Z4 venha para cá. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês para o seguinte fato. Um jeito muito comum nessa tabela é embutir essa informação aqui. Então, ao invés de colocar θ5 asterisco, a gente pode colocar a informação de θ5 menos π sobre 2. Além disso, uma outra alternativa seria colocarmos uma coluna de offsets aqui. Tá? Então, a gente poderia ter uma coluna que poderíamos indicar como a nossa coluna de offset. Eu, em particular, gosto de deixar essa informação embutida aqui. Tá? Eu não estou deixando essa informação embutida porque eu estou usando a tabela que o Spong utiliza. Mas tenham em mente que, para que os parâmetros fiquem corretos, nós temos que considerar esse offset na junta 5. E um outro motivo pelo qual esse punho esférico tem um particular interesse é que a sua orientação coincide com a rotação correspondente nos ângulos de Euler na sequência ZYZ. Então, se nós embutirmos estes parâmetros aqui dentro de matrizes de transformação homogênea correspondentes, fizermos a multiplicação dessas três matrizes, né, que fazem a transformação do terceiro sistema de coordenadas para o quarto, do quarto para o quinto e do quinto para o sexto, teremos ao final, quando fizermos essa multiplicação, teremos lá na parte da matriz de rotação, uma matriz de rotação que é idêntica a uma matriz de rotação quando utilizamos a sequência de ângulos de Euler ZYZ. E é por isso que em robótica de manipulação essa sequência aparece o tempo todo, tá? É por causa do punho esférico.